Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Como eu falei para vocês, esses próximos domingos nós vamos estar falando sobre a palavra de Deus. A gente vai estar explicando para vocês a razão da nossa fé. É uma série de mensagens que nós estamos falando sobre a defesa da nossa fé. Por quê? Muitas pessoas podem perguntar para você: você acredita numa Bíblia escrita por homens? Mas os homens são falhos. Como que você deposita a sua fé numa Bíblia que é humana, que foi escrita por homens, e que tem falhas, e que tem contradições, e aí, muitas vezes a gente não sabe defender a nossa fé, e sabe o que a gente fala? Eu vou te dar o telefone do meu pastor e você se vira lá com ele. Ou então a gente fala para a pessoa: não, eu não gosto de polêmica, cada um com a sua fé. Sabe, irmãos, a gente precisa defender a nossa fé, a gente precisa saber no que nós estamos crendo, em quem temos crido. Então, defender a nossa fé é essencial, saber em quem temos crido e por que temos crido. Como que a gente sabe que a Bíblia que você tem na sua mão é de fato a palavra de Deus? Então, para isso é que nós estamos tendo essa série de mensagens e que eu, na verdade, não estou encarando como uma mensagem, estou encarando como um estudo bíblico, porque eu quero que você entenda em quem temos crido. Irmãos, a palavra de Deus tem deixado de ser entendida. E nós precisamos focar na palavra de Deus. Ela é o nosso centro, ela é o nosso alicerce, ela é a nossa base. Senão a gente vai falar de tudo. A gente vai falar de motivação, a gente vai falar de poder que você pode ter, de conquista, de qualquer coisa. Mas a gente vai deixar a palavra de Deus de lado porque estamos desconhecendo as Escrituras. Então, eu quero com você, nesse momento, ler a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler juntos esse texto? Acharam? Vocês não colocaram na tela não, né? Então, vou abrir minha Bíblia aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho, 3,16. Vamos lá. Vamos ler juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Repita comigo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Irmãos, a primeira coisa que você precisa entender é que toda a Bíblia, ela foi inspiração de Deus. Isso significa que homens escreveram a Bíblia, mas a inspiração veio de Deus. Portanto, as letras foram ideias do homem, mas a verdade veio de Deus. O português, aqui no caso, né, na tradução e tudo mais, no hebraico, no grego, na língua original, quem escreveu, Paulo escrevendo, Pedro, João, Mateus, Lucas, Marcos, enfim, Daniel, os profetas, Moisés. Quando eles escreveram, eles pensaram e escolheram as melhores palavras para colocar lá. Mas quem trouxe a revelação da verdade foi Deus. Portanto, a Bíblia não é um livro de letras, é um livro de revelação. Por isso, a letra, ela pode matar. Porque a letra é humana, mas a revelação é do Espírito. Vocês conseguem entender isso? Isso não significa... Porque tem gente que pensa assim: se eu estudar muito a Bíblia, eu vou ficar cético. Não, você não vai ficar cético. Quanto mais a Bíblia você estudar, mais revelação virá sobre você. Quanto menos Bíblia você estudar, mais letra você vai ter. Porque você vai ficar preso só na letra. Você quer ver uma coisa? Crente que fala assim: Jesus fala, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí a pessoa vem para mim e fala assim: pastor, essa agulha
É uma agulha mesmo daquelas de linha? Ou é a agulha, porque eu já ouvi falar que é uma agulha lá onde os animais passavam, que eles entravam e não conseguiam sair. Veja só a preocupação da pessoa. A gente deixa de entender o que Jesus está querendo ensinar, porque a gente está preocupado com a agulha. Se ela é muito fina ou se ela é mais grossinha que dá para passar um... Irmão, e se for as duas? E se for uma ou outra? Qual a diferença? A verdade não deixa de ser verdade. A inspiração não deixa de ser inspiração. A gente abandona a inspiração para se preocupar com a letra. Aí a gente faz um grande debate, é perigoso a gente fazer um seminário sobre a agulha que Jesus falou. Vamos saber, irmãos, que agulha é essa. Vai ter um seminário na igreja para falar da agulha. E aí a gente vai fazer o primeiro seminário da agulha de Jesus. E a gente vai debater sobre essa agulha. Irmãos, e a gente perdeu a revelação. Porque o que Jesus estava querendo dizer com isto? Jesus estava trazendo uma revelação, a gente abandona a revelação para se preocupar com o tamanho da agulha. É assim que a gente vai ler na Bíblia. É por isso que nós estamos abandonando a palavra de Deus, porque a gente está esquecendo de focar na revelação do que Jesus falou. E para a gente, pouco importa o que Jesus falou. O mais importante aqui é a agulha. O tamanho dessa agulha. Por quê? Porque se for uma agulha de linha, aí o rico não entra mesmo. Mas se for uma agulha que dá para o animal passar, a gente já pensa, não, então não dá para o rico entrar. Ufa! Ou seja, o que Jesus falou, eu não entendi. Para mim, o foco é a agulha. Eu estou fazendo uma hermenêutica em cima da agulha. Eu não estou fazendo uma hermenêutica a partir do reino de Deus. Eu não quero entender nem o que é o rico e o que é o pobre. E você sabia que o rico e pobre na Bíblia não tem nada a ver com o rico e pobre que a gente imagina? Se a gente vê uma pessoa que está morando numa casinha que tem piscina, a gente fala, esse irmão é rico. Aí, para a gente, o que mora de aluguel é o pobre. E aí, qual é o limite da riqueza e da pobreza? Quem é que ainda é pobre, que está no reino e está quase ficando rico e não entra mais no reino? Qual o limite da riqueza e da pobreza? A gente parou de pensar o reino de Deus, porque nós estamos pensando no tamanho da agulha. E é isso, irmãos, o que a Bíblia está dizendo. Toda Escritura é inspirada por Deus. E olha o que ele diz mais. Verso 16. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o fim, objetivo, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O objetivo da Escritura é que você se torne o quê? Ixi, ninguém está... O objetivo da Escritura é que você seja o quê? Perfeito. Perfeito é só no céu? Não, porque senão esse versículo não tem sentido. O objetivo da Escritura, a palavra de Deus está na sua mão e na minha mão, para que a gente seja aperfeiçoado, a gente se torne perfeito. E o que é ser perfeito? Não apenas perfeito, mas aperfeiçoado, habilitado para toda boa obra. Ou seja, a perfeição das Escrituras me habilita para realizar
a obra do reino de Deus. Presta atenção nisso. A gente não é habilitado nas Escrituras habilitado para realizar a obra, porque a gente fez um curso de mestrado, a gente fez um curso de administração, a gente fez um curso de teologia, a gente fez um curso não sei de quê, eu consigo trabalhar com isso na igreja, com aquilo, eu posso trabalhar, ajudar a igreja na área financeira, porque eu tenho contabilidade, eu posso, essas coisas ajudam, mas não é isso que me habilita para a obra do reino de Deus. O que me habilita para a obra do reino de Deus é o conhecimento das Escrituras. E tem muita gente querendo trabalhar sem conhecer a Escritura. Tem muita gente querendo pregar sem Escritura, sem conhecer as Escrituras. Tem muita gente querendo ensinar, mas sem conhecer as Escrituras. Tem muita gente querendo fazer o culto no seu próprio lar, na sua casa, sem conhecer as Escrituras. E se você não conhece as Escrituras, você não é habilitado para a boa obra. Por isso, irmãos, é essencial que a gente conheça as Escrituras e aprenda a defender a nossa fé. Vamos continuar. Próximo texto. Abra sua Bíblia, Hebreus 4:12. A gente vai ler juntos. Aliás, para a gente ganhar tempo, já pode ir para o telão aqui, Hebreus 4:12. A gente lê juntos. Vamos lá? Não. 4:12, isso. Vamos juntos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, pode ir o outro versículo, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Veja só esse texto, volta no verso 12, isso, lá no 12. A palavra de Deus é o quê, irmãos? Ela não é filosófica, ela é viva. Ela é eficaz. O que é uma coisa que tem eficácia? Ela tem praticidade, ela realiza, ela acontece. Ela tem eficiência. A palavra de Deus, ela é viva e ela também é eficaz. E mais, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. O que o autor de Hebreus está querendo nos ensinar é que a palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar no mais profundo da nossa alma. Ela tem o poder de fazer separações. Porque a palavra separação no hebraico é kadosh, que significa santo, ou kadesh, santidade. Santidade é cortar ao meio, é dividir. A palavra de Deus é santidade, ela separa, ela divide, ela mostra o que é alma e o que é espírito, o que é carnalidade, o que é sentimento, o que é pura emoção, daquilo que é fundamento, daquilo que é essência, daquilo que é espírito. Por isso, irmãos, ela tem o poder de nos santificar. Isso é palavra. Eu quero ir agora para o slide. Vamos lá para o slide? Quero falar um pouco aqui com vocês sobre, agora, como que as pessoas percebem e entendem a palavra de Deus e como que nós podemos nos defender daquelas acusações que fazem a respeito da palavra de Deus. Na semana passada eu falei sobre a fé e hoje eu vou falar sobre a Bíblia. Podemos confiar na Bíblia? Será que essa Bíblia aqui, composta por homens, ela é muito humana? Bem, vamos falar sobre a singularidade da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a singularidade da Bíblia, tá? A Bíblia é única. Veja, irmãos, eu vou trabalhar com vocês aqui, comecei falando de textos bíblicos,
mas nós vamos trabalhar também alguns argumentos que não estão nas Escrituras, para que vocês também entendam como que a Bíblia foi feita, porque a Bíblia ela é um livro tão poderoso que até aquele que não acredita nela se perde nos argumentos contra ela. Então eu quero que você tenha inteligência, como nós falamos na semana passada, para defender a sua fé, tá? Então a primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia é única. Não existe, nunca existiu e nunca existirá um livro como a palavra de Deus, como a Bíblia Sagrada. Então ela é um livro único em quê? Em coerência. A Bíblia foi escrita durante um período de mais ou menos 1.500 anos, de Gênesis, de Moisés, até João, que escreveu o Apocalipse. Entre Moisés e João, daria aí em torno de 1.500 anos de textos escritos. 1.500 anos. Nesse período, foi escrito por aproximadamente 40 gerações. Então, por que eu estou falando isso? Se você pegar um livro e na geração seguinte você lê, eu tenho livros que são antigos, de 1800, 1920, 1930, 1800 e alguma coisa. Você vai pegar aqueles livros de antigamente e vai ler hoje, você vai ver o tanto que as ideias são meio ultrapassadas. Aliás, se você pegar um livro da década de 80, você vai ler lá o livro falando tantas coisas que você fala assim, esse livro nem serve para nós hoje, porque ele está tão ultrapassado. É um livro que, naquela época, eles acreditavam nisso, acreditavam naquilo. E hoje, com o avanço da tecnologia, nós estamos no ano 2024 depois de Cristo. Nós temos o conhecimento se multiplicando. A gente tem hoje a ciência evoluindo. Hoje você tem uma notícia em tempo real. Se acontecer um acidente lá no Japão, você vai saber no exato momento em que acontece, porque tem câmeras ao vivo lá no Japão, tem noticiário e imediatamente já é solta-se na internet e você já vai ter a tradução em tempo real, aqui, agora, e você já vai poder falar, aconteceu tal coisa. Se um presidente for eleito lá, você sabe o resultado junto com o país. Porque a tecnologia avançou assustadoramente. O conhecimento não tem mais limite. Hoje, qualquer um que sabe qualquer coisa pode colocar o seu conhecimento na internet e isso é publicado. E todo mundo pode adquirir aquele conhecimento. Hoje, você pode observar que existem milhares de cursos de milhares de pessoas que estão ensinando um monte de coisas. O conhecimento se multiplicou. E aí, com isso, nós poderíamos falar, olha, se você pegar hoje um livro de 1980, você vai falar assim, mas esse livro é muito fraquinho. Aquele conhecimento daquela pessoa era muito limitado. Hoje não é mais assim. Hoje tem uma outra edição que vai trabalhar com alguns adendos que são consideráveis, que são importantes para o nosso conhecimento atual. Então, muitos livros vão caindo em desuso porque eles vão se caducando. Mas a palavra de Deus, com toda a tecnologia que nós temos hoje, quando a gente abre a palavra de Deus, ela continua trabalhando no coração dos homens, trazendo quebrantamento, arrependimento e salvação. O homem pode ser o mais intelectual que houver, mas quando ele lê a palavra de Deus e ele é tocado pelo Espírito Santo, o seu coração se quebranta. E nós temos aqui hoje, em 2024, pessoas que se reúnem neste templo para adorar a Deus, e são professores, são comerciantes, são mestrados, são doutores, são graduados em diversas áreas, temos aposentados, temos gente que está trabalhando na ativa ainda, que está... Todos nós reconhecemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Irmãos, isto não é para qualquer livro. Mas os livros sagrados
para eles são todos assim. São não. Não são. Eu não estou falando isso aqui por apenas uma defesa da nossa fé. Estou falando isso aqui por uma constatação real. E eu vou mostrar mais alguns indícios aqui. Não vou me demorar. Estou de olho no tempo. Singularidade, outro ponto. Ele foi escrito por mais de 40 autores envolvidos nas mais diferentes atividades. Inclusive, nós temos na Bíblia livros escritos por reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, estudiosos, etc. Próximo slide. A Bíblia, ela foi escrita em diferentes lugares. Na África, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio. A Bíblia foi escrita em diferentes lugares e ela foi escrita em diferentes condições. Em tempos de paz, em tempos de guerra. Por que eu estou falando isso e por que isso é importante? Porque quando você está escrevendo as Escrituras, ainda mais nas condições que aquelas pessoas tinham naquela época, que não tinha a tecnologia que nós temos hoje, a internet, para buscar algum erro, alguma contradição, né? Simplesmente a palavra escrita. Você não vai encontrar nenhuma contradição. Você vai encontrar pessoas, por exemplo, em tempo de paz escrevendo a palavra, em tempo de guerra escrevendo a palavra, e ela, mesmo assim, a palavra de Deus se harmoniza. A palavra de Deus, ela se complementa. A Bíblia é um livro extremamente harmônico. E a gente vai ver isso. Querem colocá-la como contraditória, mas não é. Ela é harmônica. A Bíblia começa em Gênesis com a primeira aliança e ela termina com o resultado da última aliança. Ela é um livro de revelação de alianças progressivas. Por mais que os homens tivessem tentado mexer nas ordens da Bíblia, quando eu falo isso, por exemplo, você vai para os escritos judaicos, você vai ter o Antigo Testamento escrito pelos judeus, e você vai ter uma outra ordem dos livros. Quando você vai no período romano, os romanos vão mexer nas ordens das Escrituras. Para nós, os protestantes, mantivemos as Escrituras dos judeus. Já o catolicismo, por exemplo, acrescentou 7 livros apócrifos. Esses livros não são reconhecidos sagrados porque eles não fazem parte dos escritos judaicos. Por isso nós não aceitamos. Então, esses livros que nós temos, os 37 livros do Antigo Testamento, esses 39 livros, me perdoem, esses 39 livros do Antigo Testamento que nós temos, eles são uma inspiração divina e eles nos revelam um processo de aliança. E mesmo com a troca das ordens das Escrituras, o processo de alianças na Bíblia não mexeu. Se você ler na sua Bíblia ou numa Bíblia judaica, você vai observar que as alianças continuam não foi mexido. Mesmo o homem mexendo, a progressão das alianças não foram mexidas. Isso é incrível. Porque tem milagre de Deus na composição das Escrituras. Isso é maravilhoso, isso é perfeito. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai vendo isso. Há uma revelação progressiva das alianças na palavra de Deus. Então ela foi escrita em diversas circunstâncias. Ela foi escrita nos 3 continentes, como eu falei para vocês, europeu, africano, asiático. Ela foi escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. Próximo slide. E a Bíblia trata de centenas de temas controversos de forma única. Por que eu coloco isso aqui também? É importante a gente entender, irmãos, que a Bíblia não trata de temas fúteis. E não trata de temas que são de fácil compreensão. Por exemplo,
Se eu falar para vocês assim, existe só um Deus, vocês vão falar sim? Ok. Se eu escrever um livro falando há um só Deus, tranquilo. Mas quando você começa a entrar em temas mais polêmicos, controversos, e você tem 40 autores, de 40 gerações, escrevendo esses temas controversos, um complementando o outro, sem contradizer, aí só pode ser milagre. Não teve um compilador das Escrituras. Não teve uma pessoa que fosse responsável pela composição das Escrituras. O autor das Escrituras, da composição dos livros bíblicos, se chama Deus. Ninguém leva o nome, não foi Moisés que compôs a Bíblia, não foi Constantino, não foi a Igreja Romana, não foram os judeus. No Antigo Testamento, eles ficaram responsáveis, os judeus ficaram responsáveis por relatar toda a história de Israel até o momento da vinda de Jesus. Até o período em que você tem os 400 anos de silêncio. Aquele momento babilônico, do exílio babilônico, da restauração de Israel. Pronto, a Bíblia vai se calar. Os profetas se calam. Os judeus relatam isso, mas e depois? No Novo Testamento você vai ter a vinda de Jesus e você vai ter até a revelação de Apocalipse. Ah, mas isso aí agora foi a Igreja Católica que escreveu e compôs. Deus pode ter usado ele pode usar quem ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Mas o mais extraordinário de tudo isso é que mesmo o Novo Testamento, tendo como autoridade a Igreja Católica e no Antigo Testamento a comunidade, a igreja, a nação judaica, mesmo ela estando nas mãos desses dois ambientes, dos judeus e gentios, quando você lê a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, milagrosamente a palavra de Deus se harmoniza. Milagrosamente. Apocalipse é uma revelação de Gênesis. Apocalipse mostra o que seria Gênesis se não houvesse o pecado. Apocalipse mostra o desfecho final de tudo que foi semeado em Gênesis. A progressão do pecado e a condenação do pecado. A purificação da terra e a restauração dela. Então você tem em Apocalipse a continuação de Gênesis. Você tem as Escrituras se harmonizando de uma forma que ninguém conseguiu fazer em sã consciência. E quando a gente vai fazer a leitura dessas Escrituras, irmãos, nenhum outro texto sagrado é assim. O Alcorão, por exemplo, foi escrito por Maomé. Você não teve 40 autores em 40 gerações, num período de 1.500 anos escrevendo o Alcorão. Você não vai ter nenhum outro livro sagrado com uma composição tão meticulosa, tão complexa e tão harmônica e perfeita, a não ser a palavra de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo na Bíblia é milagre. Tudo na Bíblia é milagre. Então, as pessoas falam, mas foi homem que escreveu. Sim, graças a Deus foi homem. Porque aí a gente vai vendo o milagre acontecendo. Porque imagina, os homens são falhos. Exatamente por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque homens a escreveram, homens falhos escreveram e milagrosamente ela se harmoniza. Não há um versículo bíblico que contradiga algum outro texto bíblico. Não há uma palavra que vá de contra a outra palavra. Pelo contrário, a palavra de Deus é uma progressão de entendimento e revelação de Gênesis até chegar em Apocalipse. Portanto, quando a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai vendo um processo harmônico e perfeito ao longo de todo o tempo, escrita por homens falhos, limitados, débeis e com compreensão pequenininha de quem é Deus. É ou não é um milagre? Portanto, irmãos,
Estamos falando de que a Bíblia é um livro singular. Não existe nenhum outro livro sagrado que tenha esse entendimento, essa composição, essa história como a Bíblia tem. Próximo slide. A Bíblia é singular em circulação. A Bíblia tem sido lida por mais pessoas e publicada em mais línguas do que qualquer outro livro. E isto não é de hoje. Isto é desde a época de Gutenberg, quando começou a publicação de livros, né? Começou a fazer publicações com Gutenberg em 1500. Então, com as publicações, as coisas foram se multiplicando, as escrituras começaram aí. Só para vocês terem uma ideia, mais de 8 bilhões de cópias das escrituras já foram produzidas. E a Bíblia continua sendo o livro mais lido e mais comprado, mais vendido, mais publicado ao longo dos anos, até hoje, em 2024, com toda a tecnologia que nós temos. E ela continua fazendo a diferença. Nenhum outro livro tem experimentado uma circulação constante que se aproxime da circulação da Bíblia. Nenhum outro livro se aproxima em publicação. Próximo slide. A Bíblia é única em tradução. É uma outra coisa que me deixa assim muito alegre com as Escrituras. Veja só, olha o tanto de coisa que compõe informações sobre a Bíblia Sagrada que você e eu cremos nela. Veja se não é Deus. A Bíblia foi um dos primeiros livros importantes a ser traduzido, e até 1966, a Bíblia completa havia aparecido já em 240 línguas e dialetos. Hoje, nós temos a Bíblia continuando a ser traduzidas em diversas línguas, em diversas tribos e povos. Aliás, vimos recentemente aqui com a nossa missionária Irenilda uma informação interessante de que havia agora publicações. Ela ficou no campo durante 40 anos e ela ajudou na tradução da Bíblia para os povos, para as tribos indígenas, Pacas Novas, e de lá para outras tribos que falavam a mesma língua dos Pacas Novas. E aí o que acontece é que a língua traduzida agora começou a ser publicada e já está alcançando os povos indígenas no Brasil. Veja, a Bíblia foi traduzida agora, mais uma língua, e publicada. A Bíblia não para de ser traduzida e ela cada vez mais vai alcançando outros povos. No mês passado, nós tivemos aqui o mês de missões nesta igreja e nós trouxemos aqui uma missionária que trabalha com idiomas, com línguas, tradução da Bíblia em outras línguas. Isso significa que a Bíblia ainda está sendo traduzida em mais línguas ainda. Nenhum outro livro sagrado tem sido tão traduzido como a palavra de Deus. Irmãos, isto é a ação de Deus na história. Próximo slide. A Bíblia é única em sobrevivência através dos tempos, em meio a perseguições, em meio às críticas. Através dos tempos, porque ela foi escrita no ano 70 depois de Cristo, ela terminou de ser escrita e de lá para cá a palavra de Deus tem perdurado. Tentaram queimar a Bíblia. Tentaram não, queimaram. Proibiram a Bíblia em diversos países. Cristãos foram mortos e perseguidos. Sua Bíblia, se você cheirar ela, tem cheiro de sangue, porque muito sangue foi derramado. Eu estou falando isso não literalmente, obviamente, né? Mas estou falando isso por causa da história. Muito sangue foi derramado para que a sua Bíblia estivesse na sua mão hoje. Muitas Bíblias foram queimadas. Muitos países proibiram que a Bíblia chegasse até as pessoas. Até hoje, existem países que proíbem as Escrituras.
mas não impedem, não conseguem impedir que a Bíblia chegue nos cantos mais remotos deste mundo. Tem pessoas que só têm uma folha para ler da Bíblia, mas a palavra de Deus está chegando. E é isso que eu quero que você entenda, é que, a despeito da história, das perseguições, das oposições, ninguém consegue parar a palavra de Deus. Os governos, os reinos, os poderosos morreram, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nos nossos dias, estamos vivendo tempos de críticas à Bíblia. Pessoas estão fazendo difamações da palavra de Deus. Vocês viram aí, inclusive recentemente, na inauguração da Copa, proibindo qualquer manifestação a respeito de Deus. Eu falei o quê? Vocês viram que eu estava assistindo bastante a Olimpíada, né? Estão chamando de Copa. Então, vocês tivemos aí a abertura das Olimpíadas com um monte de situação para fechar, né, para proibir manifestação cristã, evangélica. Evangélica não, cristã. Né? Não foi nem só evangélica, cristã mesmo. Qualquer manifestação religiosa, qualquer coisa. Mas vocês observem que mesmo havendo hoje em dia tanta crítica à palavra de Deus, tanta crítica às Escrituras, a palavra de Deus continua sendo o livro mais vendido. A palavra de Deus continua sendo lida por muita gente. A palavra de Deus está entrando em muitas casas. Mesmo com toda a crítica que nós estamos vivendo atualmente. Então, próximo slide. A Bíblia é única nos ensinos. Não existe tanta profecia precisa como a palavra de Deus. As profecias de Nostradamus, hoje, muita gente entende que é crendice, porque muita coisa não aconteceu. Muita coisa foi forçação de barra. E aí as pessoas começaram a ver que, porque inclusive foi Nostradamus que disse que o mundo iria até o ano 2000. Por isso que ninguém fala mais de Nostradamus. E aí você vai vendo que as profecias que surgiram, aquelas coisas que estavam acontecendo, irmãos, passaram. Mas o ser humano tem muito fascínio pelas profecias. Né? E hoje em dia, não sei se vocês observaram, mas a ênfase que as pessoas estão dando é em profecia. E as profecias, olha aqui, eu vejo a sua vida estava assim, e vai fazer assado, e aconteceu isso, aconteceu. Aí a pessoa fala, nossa, ele adivinhou minha vida. Esse é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas lembre-se, no passado existiam adivinhadores. Eles sabiam o que acontecia na vida das pessoas. Tem que tomar muito cuidado, hein? Estamos vivendo os últimos dias. E hoje a multidão está atrás desse negócio. Mas a palavra de Deus é a maior profecia que existe. E precisão, a palavra de Deus não erra. Só que às vezes a gente não quer olhar muito a palavra de Deus. A gente quer atrás de homens e mulheres. Ninguém consegue profetizar tão precisamente quanto a Bíblia. Não só agora. Porque a Bíblia veio sendo profetizada desde 70 depois de Cristo. De 70 até hoje, as profecias estão se cumprindo. Com o avanço da ciência e da tecnologia, não houve um só ser humano nessa terra que provasse que um versículo, uma palavra da Bíblia estivesse errada. Em 2024, até hoje, toda a Bíblia que você tem na sua mão, a ciência se dobra a ela. Os arqueólogos estão cada vez mais tendo que se dobrar à verdade da palavra de Deus, porque vão achando descobertas arqueológicas que batem com o que a Bíblia falava lá atrás. E eles vão tendo que se curvar a isso. A ciência vai tendo que se dobrar à verdade da palavra de Deus. Porque, irmãos, o homem, com o seu conhecimento, passa, mas a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus.
É nessa Bíblia que você e eu cremos. Vocês estão entendendo? A gente não é uma Bíblia volátil, não é uma Bíblia fraca, não é uma Bíblia que pode estar errada, pode errar. Não! Ninguém, com todo o conhecimento, com todo o avanço da ciência, consegue, por mais raiva que tenha da Bíblia, ele não consegue expor um erro da Bíblia, porque a Bíblia é perfeitamente harmônica. E as pessoas descritas, né, ela é única nos ensinos e nas pessoas descritas. Os relatos da Bíblia, os personagens bíblicos foram únicos na história. Homens e mulheres que andaram com Deus. Você não vai ter esses personagens em outro lugar a não ser na palavra de Deus. Um rei Davi, um Salomão, um Jesus. Só a palavra de Deus tem esses personagens únicos e tantos outros que nos ensinam sobre o reino de Deus. Próximo slide, para encerrar. A Bíblia é única na influência sobre a literatura. A Bíblia, por incrível que pareça, é o livro mais poderoso para influenciar escritores. E tem sido o livro mais citado por escritores, por mais que eles não percebam, até hoje. Homens e mulheres citam textos, entendimento, conhecimento das Escrituras Sagradas. Philip Schaff disse: esse Jesus, sem dinheiro nem armas, conquistou milhões de pessoas num número muito maior do que Alexandre, César, Maomé e Napoleão. Sem o conhecimento e a pesquisa científica, ele despejou mais luz sobre assuntos materiais e espirituais do que todos os filósofos e cientistas reunidos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Vocês entenderam? Você está preparado para defender sua fé? Se falarem assim, mas a sua Bíblia foi escrita por homens. Você já tem aí a resposta na ponta da língua, irmãos. Gravem isso. Temos mais argumentos, nós vamos continuar a falar da palavra de Deus no próximo domingo. Se eu fosse você, não perderia. Vamos ficar em pé?